E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, né, aqui do nosso curso de Stable Diffusion. E hoje a gente vai falar sobre ControlNet. Mas calma, porque ControlNet é um assunto tão extenso que a gente, obviamente, não vai conseguir cobrir numa única aula. Então, essa primeira aula é uma visão geral do ControlNet, né? A gente vai fazer alguns testes. Provavelmente alguns de vocês já estão usando o ControlNet há um tempão, né? Então, talvez essa aula não seja bem para vocês, né? Hoje a gente vai fazer o basicão do ControlNet, só para ter um panorama geral de o que ele faz e para que ele serve. Então, vamos lá para nossa aula. Bom, ControlNet a gente instalou na aula passada, né? Então, se você não sabe como instala o ControlNet, você deve ter pulado a aula passada, né? Que é a aula sobre extensões. Nesse ponto, você já deve ter o ControlNet aqui nas suas extensões, ó, instaladinho na última versão. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a última versão é 1.1.423, mas o ControlNet é uma extensão que sofre atualizações constantes, não nos modelos em si, vamos já falar sobre isso, mas no plugin, né, na extensão, de tempos em tempos tem atualizações. Então, o ControlNet é uma extensão que vale a pena manter sempre atualizada. Tá bom, mas para que serve ControlNet? Vou gerar uma imagem aqui, ó, a woman standing on a beach, né? Uma mulher de pé na praia. Como eu estou usando o Cyber Realistic, vou usar aqui um Not Safe for Work, né? Porque eu não quero que a mulher venha pelada aqui, né? Então, Not Safe for Work. E Textual Inversion, vou usar meu Cyber Realistic Negative. Já falamos sobre isso também na aula sobre VAEs, então você já deve ter visto essa aula também. Então vou gerar uma imagem aqui, a imagem que vier, se vier bem bonitinha, a mulher veio de frente, de costas, olhando para o lado, não gostei, vou gerar outra, eu quero uma mulher de frente, ó, veio aqui de frente, e vou fixar esse seed aqui para a gente fazer alguns testes. ControlNet, onde é que fica? Fica escondidinho bem aqui, ó. Parece que é pouca coisa. Aí quando você abre, ó, aí você, uau, se assusta aqui com o tanto de opções que existem. Tá bom, o ControlNet, o que ele é? Ele é um modelo, né? Uma série de modelos, na verdade. Olha só, o título aqui, ó, desse GitHub do EDSVL é ControlNet nos deixe controlar os modelos de difusão. E ele é exatamente isso. Antigamente a gente só conseguia controlar os modelos de difusão via prompt, né? Então você tinha que escrever aqui prompts extensos, né? Para você conseguir controlar o que tinha na foto. Se eu quisesse essa mulher de lado dando tchau, eu ia ter que escrever mulher de lado dando tchau aqui. Agora, com o ControlNet, eu posso, na verdade, usar uma imagem. Eu sempre falo, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais que 1000 tokens. Então, eu posso usar uma imagem para controlar o que eu quero na imagem gerada. Então, como é que funciona? Você carrega uma imagem aqui, você diz que quer carregar, né, que quer que esteja habilitado o ControlNet, e ele tem, ó, vários modelos que podem ser usados. Cada modelo serve para uma coisa diferente, né, para um objetivo diferente. Na verdade, essas opções aqui de cima, ele está chamando de tipos de controle. Ó. Então, vamos chamar pelo nome certo. A gente tem tipos de controle, ó, Kenny, Depth, OpenPose, LineArt, e cada tipo de controle mexe no pré-processador e no modelo. Então, por exemplo, um dos tipos que eu mais gosto de utilizar, que é o OpenPose, né, que é justamente de pose, né, que eu falei, de lado, dando tchau. Quando eu clico aqui no tipo de controle OpenPose, ele muda para mim o pré-processador. Então, olha, ele escolheu um pré-processador para mim, o OpenPose Full, e escolheu um modelo, que é esse aqui, ó, que é justamente aqueles arquivos PTH que a gente jogou lá na pasta de extensões quando a gente fez a instalação. Então, ele escolheu o modelo Ctrl V11P SD15 OpenPose. O que é o pré-processador? Então, vamos parte por parte. Pré-processador é o que vai analisar a imagem que eu joguei aqui e vai transformar numa imagem OpenPose, porque eu estou usando o pré-processador de OpenPose. Vamos ver como é que funciona. Vim aqui no Bing Images e digitei, ó, uma mulher acenando. Olha só, vou pegar essa aqui, ó. Eu não quero gerar essa imagem, nem uma mulher negra com blusa azul. Não é isso que eu quero gerar. Na verdade, eu quero essa pose que ela tá. Então, eu vou salvar essa imagem aqui no meu computador, volto aqui no Stable Diffusion Web UI e carrego essa imagem aqui. Então,
Então, olha só, eu tenho uma mulher acenando. Na verdade, essa imagem aqui ela é em formato quadrado, né? Então eu vou mudar aqui, ó, para gerar também uma imagem em formato quadrado, porque vai ficar melhor com o formato da imagem. Se eu quisesse uma retrata, seria melhor eu pegar uma imagem em retrato também de uma mulher acenando. Não que não funcione, mas provavelmente iria cortar a mão, ia fazer alguma coisa. Então, para a gente não ter esse problema, vamos deixar mais ou menos na mesma proporção. Então, vou gerar uma imagem em formato quadrado, coloquei aqui uma mulher acenando, né? Vou habilitar o CtrlNet. Então, quando eu habilito, ó, notem que fica verdinho aqui em cima, ó. Eu tenho até várias abas, ó. Então, na verdade, eu posso habilitar até 3 CtrlNets ao mesmo tempo. Pode até ser mais se eu mexer nas configurações, mas por padrão vem 3. Tá, nesse primeiro teste eu vou habilitar só um CtrlNet, né? Então ficou em verde. Ele já marcou aqui que eu estou usando Open Pose, porque eu escolhi o tipo de controle Open Pose. E o pré-processador, que era sobre o que a gente queria falar, né, de primeira, ele vai pegar essa imagem e vai gerar tipo um esqueleto dessa imagem, né, com todas as posições do dedo, do rosto e do corpo. Isso é o que o pré-processador faz. Ele só gera essa imagem de referência. Quer dizer, ele gera a imagem Open Pose a partir da imagem de referência. O modelo, aí esse sim, é o que vai pegar a imagem do esqueleto e tentar aplicar na imagem gerada final. Então, eu preciso dos dois, do pré-processador e do modelo. Tá bom, então CtrlNet Open Pose habilitado, tudo escolhido aqui certinho. Vou deixar as opções padrão aqui embaixo e vou mandar gerar a imagem. Note que no meu prompt eu só tenho uma mulher de pé na praia. Eu não tenho nada dizendo que ela está acenando. Na primeira vez que a gente gera, ele ainda vai baixar alguns modelos extra. Então, se eu voltar ali no meu terminal, eu estou vendo aqui que ele está baixando um modelo chamado Body Pose. Isso é interessante. Na verdade, ele vai baixar 3 ou 4 modelos aqui, se eu não me engano. Como eu usei o Open Pose Full, full significa cheio, né? Completo, ele vai analisar posição do corpo, posição do rosto e posição das mãos. Isso é uma característica do Open Pose, tá? Outros modelos podem usar, às vezes, só um modelo extra a mais, ou às vezes até nenhum. Mas o Open Pose ele é faminto de modelos. Então, além do modelo que a gente já baixou ali, né, aquele arquivinho PTH de Open Pose, ele também tem que baixar modelos de IA para os pré-processadores, né? Então, ele está baixando aqui, ó. Note que ele já baixou o de mão, já baixou o de rosto e... ele está baixando o de rosto agora. Ele baixou, na verdade, o de pose e o de mão. Eu acho que esses são os 3 que ele precisa. Se a gente voltar lá no browser, agora sim ele vai começar a gerar a imagem, ó. Já está começando a gerar. E olha só a nossa imagem gerada. Mesmo eu não tendo escrito nada no prompt dizendo que era uma mulher acenando, ó, ele fez a mulher acenando. Mas como ele conseguiu fazer essa mulher acenando? Porque ele viu a imagem de referência que está aqui, o pré-processador Open Pose Full usou aqueles 3 modelos de mão, de rosto e de corpo para gerar essa imagem aqui, ó. Olha o corpo aqui, olha o rosto aqui, são os pontinhos, e olha a mão aqui, ó. Tem todas as articulações dos dedos e das mãos. E baseado nessa imagem, o modelo, que é essa segunda parte aqui, gerou esse aqui. Claro, misturando tudo isso com o prompt e com o Stable Diffusion, com o VAE que eu coloquei aqui, com o meu Textual Inversion que eu coloquei aqui. Então é uma loucura, pessoal. Para gerar essa imagem, parece... usamos uma IA, que é o Stable Diffusion. Não, a gente usou umas 5 ou 6 IAs para conseguir fazer essa única imagem aqui. E quem controlou tudo isso foi o Stable Diffusion Web UI do usuário Automatic 1111, né, que criou tudo isso. Então o cara é um gênio de juntar esse castelo de cartas, que é esse ecossistema de IAs aí que está em torno do Stable Diffusion. E esse é só o primeiro CtrlNet que a gente tem que ver. A gente tem que ver todos esses outros CtrlNets que estão aqui e falar um pouco também sobre os parâmetros aqui do CtrlNet. Os parâmetros em si não são muito complicados, mas o que eu acho que vale mais a pena é ver em que situação é possível usar cada um deles. Eu poderia, por exemplo, tentar fazer uma mulher acenando usando o método de Kenny. Quer saber o que é esse Kenny? Vou mandar gerar rapidinho aqui para vocês terem uma ideia do que é. Bom, a tradução de Kenny para português é tipo sagaz, sabe, esperto, mais ou menos isso. Olha só, ele gerou uma imagem tão boa quanto a outra. Como que ele conseguiu? Ele tentou, ó,
fazer bordas. Só que qual que é a diferença, por exemplo, disso para o OpenPose? O OpenPose é um esqueleto. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, uma mulher de cabelo comprido, baseado nessa foto aqui, com o OpenPose seria melhor. Ele ia preservar a posição, né, a posição das articulações, do rosto, mas ele não se importa com o formato, ele não se importa com as bordas. Então ele conseguiria fazer tranquilamente uma mulher de cabelo comprido. Aqui no Kenny seria um pouco mais difícil fazer a mulher de cabelo comprido, porque ele pegou todas as bordas, inclusive a do cabelo. Então, assim, eu até conseguiria colocar long hair aqui e com um pouco de sorte eu conseguiria uma mulher de cabelo comprido, mas seria bem mais difícil conseguir. Aí, nesse caso, eu teria, vamos supor que eu quisesse muito usar Kenny para fazer a mulher acenando, e eu quisesse muito usar essa imagem de referência, mas eu quisesse o cabelo comprido. Aí talvez eu tivesse que mudar o modo de controle aqui, ó. Eu colocaria o método meu prompt é mais importante. Aí ele pegaria o cabelo comprido, daria mais importância a isso do que ao contorno. Então, grande parte do ControlNet, na verdade, não é bem a parte técnica, é mais a parte artística, intuição e experiência, para saber qual que é o melhor momento de usar cada um desses tipos de controle que a gente tem aqui. Tem alguns tipos de controle, por exemplo, que na verdade nem precisam de imagem de referência. A gente vai falar sobre eles depois. E outra coisa bem interessante que eu acho que vale a pena falar nessa aula ainda é que você pode salvar a imagem já pré-processada, que já passou pelo pré-processador, para você ter uma biblioteca de ControlNets, de imagens, não de imagens de referência, mas de imagens pré-processadas de ControlNet. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos gerar de novo o OpenPose aqui dessa senhorita. Geramos a imagem de novo, né? E olha só, a gente tem também a imagem que foi pré-processada pelo OpenPose Full. Então, assim, eu posso salvar essa imagem? Posso. Eu posso salvar essa? Posso também. Então, eu vou salvar essa imagem aqui, já pré-processada, né? Essa imagem com todos os pontinhos do rosto, da mão e do corpo. E agora, vamos supor que eu esteja iniciando o ControlNet pela primeira vez. Então, eu estou assim, ó, estou sem nenhuma imagem de referência aqui. Agora, ao invés de eu colocar a imagem da mulher, né, aquela imagem original, eu coloco, na verdade, a minha imagem de referência já. Desculpa, a minha imagem pré-processada. Ou seja, eu já tenho a imagem aqui que já está com a pose, a mão e o rosto. Nesse caso, o que eu faço? A imagem já está pré-processada, então eu não preciso do pré-processador mais. Então eu posso colocar aqui, ó, nenhum pré-processador. Na verdade, não é que eu posso colocar, eu tenho que colocar, né? A imagem já está pré-processada pelo OpenPose. Então, o pré-processador não faz e faz a parte do modelo, que é de aplicar aqui. Então, agora, se eu clicar aqui, eu vou ter o mesmo resultado, mas eu não estou mais usando aquela imagem que eu peguei do Bing Images. Eu estou usando a minha imagem já pré-processada. Espero que vocês tenham entendido a diferença. E consegui salvar algum tempinho com isso? Consegui. Salvei ali alguns décimos de segundo para não ter que pré-processar a imagem. Além disso, eu posso começar a salvar essas imagens aqui e ter uma biblioteca de poses. Toda vez que eu quiser uma mulher acenando, opa, eu já tenho essa imagenzinha, então eu não escrevo mais no prompt, eu já jogo minha imagem no ControlNet aqui e tenho uma mulher acenando. De novo, né? Se eu quiser aqui, ó, com cabelo curto, né? Só para exemplificar aquela questão do OpenPose, né? O OpenPose não se preocupa com cabelo, né? Então eu coloco short hair aqui, né? Mando gerar de novo, e aí eu vou conseguir a imagem de uma mulher, ó, com o cabelo curto acenando ali na mesma posição. Olha só que massa, né? Se eu tivesse feito isso com o Kenny, o Kenny teria tentado fazer o cabelo curto, né, como era daquela mulher, né, que ela tinha um cabelo curto, quando eu estava usando a outra imagem, a do Bing Images, e com cabelo longo ia ser mais difícil. Então, de novo, grande parte do que a gente vai ver sobre ControlNet nas próximas aulas, provavelmente a gente vai ter umas 4 aulas ali, falando sobre os principais tipos de controle do ControlNet. Grande parte do que a gente vai ver é quais situações requerem quais tipos de ControlNet, né? Em que situação é melhor usar cada um deles? Tem situações onde eu preciso combinar mais de um? Eu posso? Eu posso, né? A gente já viu que a gente pode combinar até 3. E vai ver um pouquinho dos parâmetros. Mas eu acho que para essa primeira aula, para ter uma visão geral do que é o ControlNet,
a gente já consegue ali ter uma boa ideia de quando que a gente vai usar. E também, agora que a gente sabe ControlNet, eu acho que vai valer a pena falar daqui a algumas aulas sobre o High-Res Fix. Não que o High-Res Fix precise de ControlNet, mas ele fica muito melhor quando tem ControlNet aplicado junto. Eu acho que é isso por hoje, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Falou!